Bom dia, quarto ano. Pois bem, hoje nós vamos estudar história, tá, pessoal? Peguem aí o livro de vocês do quarto ano. Olhem só, não se assustem. Hoje nós vamos estudar a página 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Deixa eu conferir se é 29 mesmo. Não é muita coisa, pessoal, é porque tem muita leitura, tá? Mas aí eu vou ler para vocês. O que a gente tem mesmo para resolver e para fazer uma atividade ao final na página 29, 28 e 29, tá? Mas é bem tranquilo. Hoje nós vamos estudar sobre fontes históricas, tá? Fontes históricas e o que é isso? O que vocês acham que é uma fonte histórica, né? Fonte da ideia de quê? De origem, né? Histórica vem de história. Então, aquilo que remete a uma história, tá? Hoje é muito tranquilo. Vou até pegar e contar aqui mais fácil. Olha, nós temos a Bíblia como uma fonte histórica, tá? Foi escrita há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, mas se a gente pegar ela, ler, a gente vai conhecer a história de um povo ou de vários povos, né? Que viveram bem antes de nós, tá? E aí, vamos lá. Ó, as fontes históricas é todo recurso produzido e utilizado pelos seres humanos que podem fornecer informações sobre o passado, tá? Uma fotografia é uma fonte histórica, ela não tá dando informações sobre o passado, a maneira das pessoas se vestirem, os costumes, a cultura, né? Tudo isso é fonte histórica. Um CD de muitos anos atrás, uma fita cassete, um DVD, tudo isso é considerado uma fonte histórica. Um livro, tá? Então, tudo isso é considerado uma fonte histórica. Vamos lá, página 23, me acompanhe. Nas páginas 18 e 19, ao manusear alguns objetos pessoais, o personagem Murilo começou a se lembrar de fatos que ocorreram em sua vida no passado. Assim, podemos considerar esses objetos como fontes históricas. Lembram que a gente fez uma atividade? Vocês fizeram a atividade e a gente viu a questão das memórias e lembranças, que um senhor, ele foi buscar alguma coisa lá no porão e encontrou os brinquedos dele de quando ele era criança. E aí, isso fez ele lembrar de muitas coisas que ele viveu no passado, né? Então, aqui está dizendo, né, que alguns objetos pessoais nos fazem lembrar de fatos que ocorreram na nossa vida no passado, tá bom? Então, isso a gente pode considerar como fontes históricas. Esses objetos a gente pode considerar como fontes históricas. Se hoje eu encontrasse, aqui eu não tenho mais, eu além de acabar, eu dava para os outros, né? Se eu encontrasse uma boneca minha, né? Aquela boneca, ela iria me lembrar das minhas brincadeiras, dos meus colegas com quem eu brincava, né? Então, aquela boneca, naquele momento, ela seria uma fonte histórica para mim, porque ela estaria me lembrando da minha história, tá? Então, não esqueçam, fontes históricas são todos recursos produzidos e utilizados pelos seres humanos que podem fornecer informações sobre o passado. Fontes escritas como diários, obras literárias, revistas, jornais, cartas, documentos pessoais podem fornecer muitas informações sobre os acontecimentos e pessoas. Então, tudo isso, ó, diário, livros, revistas, jornais, cartas, né? Documentos pessoais, eles fornecem informações sobre acontecimentos e pessoas. Pinturas, fotos, ilustrações, charges, caricaturas, assim como outros tipos de imagens, podem revelar muitas informações sobre a época em que foram produzidas. Estão entendendo? Então, tudo isso que remete a informações, a história, que nos fazem lembrar de coisas que já aconteceram, a gente diz que é uma fonte histórica. Aí, claro, tem a fonte histórica que é escrita e tem a fonte histórica que é visual, né? Que apelam para a imagem, mas que nos fazem também lembrar, tá certo? Objetos como roupas, acessórios, ferramentas de trabalho, móveis, brinquedos, materiais escolares ou utensílios domésticos são também fontes históricas para o estudo do cotidiano das pessoas no passado, tá certo? Então, os objetos, né? A gente vê
Não sei se vocês lembram, mas os pais de vocês vão lembrar. Perguntem à mãe e o pai de vocês como era o ferro de passar quando eles eram crianças, né? Eu, na minha adolescência, eu ainda me lembro, né? Não sei se era da minha mãe, se era da minha avó. Mas o ferro de passar não era do jeito que a gente tem, né? Eletricidade. Era um ferro realmente. Ele parecia um barquinho, sabe? Só que tinha alça em cima. E aí, o que é que se colocava dentro dele? Se colocava brasa. Ia lá no fogo, pegava as brasas. E aí, aquela brasa ali esquentar aquele ferro e se passava nas roupas. Desse jeito, pessoal. E olha que eu também não sou nem tão velha assim, tem uns 30, né? Mas na minha infância eu presenciei isso, né? Então, no caso, esses objetos, eles são fontes históricas, né? Esse ferro que eu conversei com vocês e falei, ele tem uma história, né? Ele fala sobre aquela época que não se tinha eletricidade, que não se tinha ferro elétrico, tá bom? Estão entendendo? Muito bem. Observe outros exemplos de fontes históricas. Aí nós temos o Dom Casmurro, que é um livro de Machado de Assis, tá? E também nós temos um caderno de notas feitas pelo naturalista inglês, tá? Tudo isso aqui são fontes históricas. Na página 24, nós temos o quê? Na letra C, nós temos uma imagem, não, uma charge, né, de um cartunista, Ângelo Agostini, tá? Na letra D, nós temos a imagem, a pintura, né, de Mona Lisa, feita por Leonardo da Vinci. Na letra E, nós temos uma lamparina, é um lampião, deixa eu ver, é um lampião. Na letra F, nós temos uma moeda de 100 réis, do ano de 1885, tá? Por meio da análise de diversas fontes, o historiador interpreta as informações que elas podem fornecer e constrói um determinado conhecimento sobre o passado, tá? Então, o historiador tem esse trabalho aí de analisar essas fontes e interpretar o que elas podem fornecer e constrói um determinado conhecimento sobre o passado. Então, o historiador ele se detém a isso e tenta estudar os fatos que aconteceram no passado, tá? A coleta de depoimentos e entrevistas com pessoas são recursos muito utilizados para obter informações sobre o passado. Então foi isso é sobre isso que eu falo, né? Perguntar às pessoas de mais idade, meu avô, minha mãe, eles vão saber de coisas lá do passado que eu não sei, porque a gente viveu em épocas diferentes, tá? Então quando a gente pergunta, a gente tá ali também coletando informações sobre o passado, tá bom? Vamos lá, página 25. Conhecimento histórico. Não existem maneiras de mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, né? Um acontecimento do passado ou fato histórico ocorreu e não pode ser alterado, tá? No entanto, é possível que haja diferentes interpretações de um mesmo fato histórico, tá? Por exemplo, eu derrubo um copo, né? Eu derrubo um copo e aí o copo quebra e suja a casa. Beleza. Tem como eu voltar atrás e não quebrar o copo? Não, tá? Mas aí há diferentes interpretações. Eu vou dizer que foi sem querer, mas minha irmã, meu irmão, que implica comigo, pode dizer que foi porque eu quis, né? E disse para minha mãe, tá? Olha aí, duas interpretações diferentes. Minha interpretação foi sem querer. Meu irmão ou minha irmã vai dizer que foi porque eu quis, que eu estava brincando e me distraí e acabei derrubando, tá? Então vejam só, um fato histórico que aconteceu, mas que tem interpretações diferentes. Do mesmo jeito é a história do passado. Se vocês pegarem duas pessoas de mais idade e perguntarem uma mesma coisa a elas vão ter compreensões diferentes daquilo que aconteceu. Mesmo tendo vivido a mesma coisa, no mesmo local, na mesma época, tá? Dependendo da maneira como cada historiador analisa as fontes históricas, ele pode interpretar e chegar a uma determinada conclusão. Então, cada historiador, ele chega numa determinada conclusão. Eles não chegam na mesma conclusão, né? Eles não chegam, vamos dizer assim, na mesma informação. Por quê? Porque eles têm uma interpretação diferente da coisa que aconteceu, tá? É dessa maneira que o conhecimento histórico, ou seja, o conhecimento sobre o passado é construído por meio de um trabalho crítico do historiador ao lidar com suas fontes, tá? E aí nós temos
uma revista, La Avispa. Um exemplo de como um fato histórico pode ser interpretado de diversas maneiras é o tema da abolição da escravidão no Brasil. Por muito tempo, esse fato histórico ocorrido em 1888 foi interpretado como um ato de boa vontade da família imperial, né? Na minha época, quando eu estudei, não sei se vocês sabem, lembram, que existia escravos, né? Então as pessoas, elas eram obrigadas a trabalhar e em troca só recebiam ali a comida e não podiam ir embora. Tinham que continuar trabalhando ali, os filhos que nasciam escravos e continuava nesse ciclo de trabalho, tá? E aí chegou num momento em que se aboliu isso. Não pode mais ter escravos, as pessoas são livres e podem fazer o que quiserem de suas vidas, tá? E aí se achava que isso tinha sido uma boa vontade da família imperial, né, de quem estava no poder, tá? Mas hoje a gente reconhece que a luta e a resistência dos escravos foram fundamentais para que ocorresse a abolição da escravidão no país. Se os escravos, se os negros não tivessem lutado, não tivessem fugido, não tivessem reivindicado, talvez ainda hoje a gente ainda tivesse com a escravidão, tá? Por quê? Porque era muito cômodo para os senhores de engenhos, para os grandes fazendeiros, né? Muito é bom você ter alguém que trabalhe para você e você não precisa pagar, né? Bom para eles, né? Não para quem está trabalhando, porque não é justo. É você morrer de trabalhar e não ter, né, direito a nada, tá? Página 26 e 27, pessoal. Vamos lá estudar um pouquinho sobre os museus, que é o lugar onde concentra esses registros históricos, né? Essas fontes históricas, tá? Alguém aqui já ouviu falar no museu? Foi só olhar, porque eu me empolgo falando e aí eu passo muito tempo, tá? E aí fica um vídeo muito longo para vocês. Os museus são instituições que se dedicam a preservar e expor coleções de diversos tipos para fins de estudo, educação e lazer. São espaços onde o visitante pode observar, refletir e interagir com os objetos de diferentes épocas e lugares. Visitar um museu pode ser muito interessante e divertido. Eu já fui num museu, é muito lindo. Só que o museu que eu fui era para apreciar pinturas, né? Não eram de coisas, de objetos antigos do passado. Existem diferentes tipos de museus, como o histórico, o de arte e o de ciências naturais. Eu fui no de arte, tá? Não, mas eu também fui no histórico, em Recife. Quando eu estava estudando, fazendo meu curso, né, de professora, a gente foi. Cada um deles possui um acervo diferente, com características próprias, né? Como falou, tem o Museu de Arte, o Museu Histórico e o Museu de Ciências Naturais. Os museus históricos, por exemplo, possuem um acervo composto, em sua maioria, de objetos e documentos antigos, que podem servir como fontes de estudos históricos, né? Para estudos históricos, tá? Então, esse é um museu histórico, ele vai ter objetos, documentos antigos, tá? Leia a história a seguir e conheça uma das diferentes maneiras de compor o acervo de um museu. Aí nós temos aqui, na página, finalzinho da página 26, uma mulher, né? Ela tá lendo ali um cartaz, onde tem escrito museu. Vera descobriu que o museu da cidade onde mora está recebendo doações para ampliar o acervo e decidiu doar uma antiga câmera fotográfica que pertence à sua família, tá? Então Vera, ela vai doar essa câmera fotográfica que pertencia à sua família. Ao fazer a doação, Vera forneceu algumas informações sobre a câmera. Depois, os funcionários do museu realizaram uma pesquisa para descobrir um pouco mais sobre o objeto doado, tá? Então, ela doou, os funcionários foram lá e pesquisaram também. Como estava desgastada, a câmera foi restaurada. Ela recebeu uma limpeza, um tratamento contra ferrugem e uma pintura nova, semelhante à original. Então, tem o tratamento do objeto também, tá? A câmera ganhou um lugar seguro para ser exposta, onde é protegida de fatores que possam danificá-la, como a poeira e o excesso de calor ou umidade. Ao lado da câmera foram apresentadas as informações sobre ela, tá? Então, o museu, a câmera de Vera já está no museu. Depois de passar por todos esses procedimentos, a câmera tornou-se parte do acervo do museu, podendo ser vista por todas as pessoas que o visitarem.
né? É o exemplo do ferro que eu falei para vocês, né? Tem muitos museus que têm esse ferro, né? Que para mim é normal vê-lo, porque, né, na minha infância eu já vi. Mas para vocês que nunca viram, vão achar assim fantástico, né? E esses acervos, os museus históricos, realmente eles recebem doações. Então eu tenho um objeto muito antigo, não quero jogar fora, sei que vai servir para outras pessoas, para conhecer, para estudar, né, sobre a história daquele objeto e a influência daquele objeto para as pessoas. Então eu vou lá e dou. Só que assim, né, doou, eu já vou colocar lá no museu. Passa por todo um processo antes de colocar para que as pessoas vejam lá no museu, tá certo? Atividade, pessoal, da página 28 e 29. Vamos lá. Olha só. Na questão 1 e 2. Na questão 1, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Vocês copiam. Isso, pessoal, olha só. Aí na questão não precisa copiar a pergunta, não. Como tem desenhos aí de jornais, fotos, pinturas, obras literárias, diário e documentos pessoais, como não dá para desenhar e vocês não vai ficar legal, né? Vai tomar muito tempo, vocês só coloquem letra A, escreva o que tá de imagem, jornais e revistas. B, fotos. C, pintura. D, obras literárias. Aí faltou aqui, letra E, diários. Letra F, documentos pessoais. Façam desse jeito aqui. E aí do outro lado vocês copiam o que está embaixo aqui, ó. Tem esses quadrinhos coloridos. Aí vocês deixam o quadrinho vazio e escreve o que está no quadrinho verde. Por exemplo, aqui, ó. Por meio desse tipo de obra de arte, o artista se expressa utilizando diferentes tipos de tintas e técnicas. Qual é essa fonte histórica? É jornais e revistas, é fotos, é pinturas ou é obras literárias? Por exemplo, se for pinturas, você vai fazer o quê? Vai pegar a letra C daqui, ó, e coloca aqui, tá? Por quê? Porque é por meio da pintura, né? Cadê? Por meio desse tipo de obra de arte, o artista expressa utilizando diferentes tipos de tintas e técnicas, né? Qual é a fonte histórica que eu uso? Tintas e técnicas. A pintura, né? Porque nos jornais eu não vou usar tinta e técnicas. Na foto também não. Então é pinturas. Aí você coloca a letra C aqui. Aí vê qual é a outra. Aí vai vir aqui e vai ver sobre o que está falando. Né? No quadrinho laranja diz: por meio desse tipo de fonte é possível obter muitas informações pessoais de quem o escreveu, tá? O que será aqui? Né? Informações pessoais de quem o escreveu. Né? Nos jornais a gente não coloca nada pessoal da gente. Né? Na foto não, porque está falando de escrever. Pintura também não. Obras literárias, né? E aí vocês vejam qual dessas se encaixa com essa definição, tá bom? Isso é a questão 1. Na questão 2, também não precisa copiar a perguntinha que está escrito na questão 2, nem o textinho de baixo. Copiem só a pergunta da letra A, da letra B, letra C e letra D. Bora lá pro 2. Aí tem o textinho sobre, que precisa ser lido, mas não precisa ser copiado. Letra A. Qual é o fato histórico apresentado no texto? Do que está falando esse textinho aqui? Aí você vai ver. Está falando de quê? Qual foi o fato histórico que aconteceu? Tá? Letra B. Em que ano e por quem foi produzida a invenção citada no texto? Vai ver qual foi o ano que foi inventado e por quem foi produzido, tá? Essa invenção. Letra C. Qual é a principal diferença entre os modelos atuais e o que foi apresentado no texto? Qual a diferença dos dois? Do que tinha no texto, que é do passado, e do de hoje, tá? D. Em sua opinião, essa invenção foi inovadora por quê? Vocês vão dizer se isso foi inovador, se não foi, se já existia, tá? Aí é a opinião de vocês. Vocês vão ver se essa invenção ela foi inovadora. O que é uma coisa inovadora? É uma coisa nova, né? Que veio para mudar uma coisa que já tinha, tá? Isso é inovador, tá bom? Então é isso. Não precisa copiar tudo. Copie só o necessário. Não copie a pergunta da questão 1. Copie só, né? Isso aqui da forma como eu coloquei.
que tem mais, tá? Isso aqui é só para mostrar a vocês. Questão 2, não precisa copiar nenhum textinho. Copia a letra A e a perguntinha, letra B e a perguntinha, letra C, D. Copia a pergunta e deixa os espaços para responder. É bom deixar geralmente 2, 3 linhas, tá? Para responder essas perguntas aí, tá bom? E também fica organizado. Tem criança que deixa uma linha não tem como você responder e ficar com espaço para ficar organizada a atividade. Então, deixe em 3 linhas, tá bom? É isso. No textinho, leia um textinho, tentem entender o textinho. E acho que eu fui clara sobre fontes históricas, né? Foi sobre fontes históricas e sobre conhecimento histórico, né? Fonte histórica é o conhecimento histórico. Como coisas do passado ajudam a gente a entender as coisas que aconteceram no passado. Esse é o objetivo, tá bom? Então é isso. Cheiram, fiquem com Deus e até a próxima.